O Kylian Mbappé está vivendo um dilema tático que pode custar o sucesso do Real Madrid e a profecia do Luiz Henrique finalmente se concretizou. Todo mundo sabe que ele destrói com a bola nos pés, mas o bicho pegou justamente no que ele faz quando o time não tem a posse. O que era ignorado no PSG virou um problema sério no sistema do Real Madrid. E a pergunta que não quer calar é: será que o talento individual do Mbappé está impedindo o time de ser campeão? Hoje a gente vai analisar se o estilo do Mbappé limita o funcionamento coletivo e qual é o plano para transformar o craque em um jogador total. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Mbappé precisa marcar mais ou ele é craque demais para se preocupar com isso? Comenta aí e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, a parada é a seguinte: anos atrás o técnico Luiz Henrique soltou uma análise sobre o Mbappé que deixou muita gente confusa. Ele não criticou a habilidade, os gols ou a velocidade do francês. O questionamento foi cirúrgico: o que o Kylian faz quando o jogo não passa pelos pés dele? Pois é, na época ninguém deu bola. Afinal, como criticar um jogador que resolve partidas impossíveis sozinho? Só que essa foi a grande armadilha. Por ser genial, o Mbappé raramente foi cobrado para evoluir em outras fases do jogo, como a recomposição e a pressão defensiva. O Luiz Henrique percebeu antes de todo mundo que o problema não era o que o craque entregava com a bola, mas o que o time inteiro deixava de produzir coletivamente por causa da sua passividade defensiva. Essa diferença tática, que parecia pequena, hoje é o que separa um time de talentos e uma estrutura campeã e imbatível no mais alto nível no futebol mundial. Para entender por que o Mbappé joga assim, precisamos voltar para onde tudo começou, no Mônaco. Ele surgiu em um ambiente perfeito para o seu estilo, um time vertical que vivia de contra-ataques e transições rápidas. Ali, o foco não era ter o controle da posse, mas sim acelerar o caos antes que o adversário conseguisse se organizar. O Mbappé não precisava ser um organizador ou sustentar o sistema, ele era um executor final, o destruidor de defesas em campo aberto. Esse contexto moldou o DNA do jogador que ele é hoje, um finalizador de elite e um acelerador de jogadas, mas não um controlador de sistema. Ele cresceu focado em destruir a última linha, deixando para os companheiros a tarefa pesada de carregar o piano e recuperar a bola. O problema é que o futebol de elite em 2026 exige que até o maior dos craques seja o primeiro defensor da equipe. Quando se transferiu para o Paris Saint-Germain, esse perfil de finalizador isolado não foi ajustado, ele foi potencializado. O PSG não se preocupou em construir uma estrutura coletiva sólida, eles montaram um time ao redor de superestrelas. Isso criou uma dependência estrutural perigosa. Se o time não conseguia criar, a única solução era dar a bola no Mbappé e esperar um milagre. No curto prazo, isso funcionou. Os números foram estrondosos e os títulos nacionais vieram com facilidade. Mas resolver jogos substitui a necessidade de construir um sistema. O time parou de evoluir coletivamente porque tinha um jogador que mascarava os defeitos com lampejos individuais. Quando o nível subia na Champions League, o PSG desmoronava. Não porque o Mbappé jogava mal, mas porque o time não sabia existir ou competir sem depender exclusivamente de um nome de gênio do seu camisa 7. Ao assumir o comando do PSG, Luiz Henrique encontrou um vestiário cheio de nomes pesados, mas um sistema de jogo incompleto. Ele não via a falta de qualidade técnica, ele via um erro de funcionamento básico. O treinador tentou mudar a forma como o Mbappé participava do jogo, exigindo participação total em todas as fases. A conversa não era sobre pedir mais gols, mas sim pedir compromisso defensivo. Foi aí que surgiu o famoso exemplo do Michael Jordan. O Luiz Henrique usou o ícone do basquete para mostrar que a verdadeira liderança não é apenas decidir o placar, mas sim defender, pressionar e sustentar o time quando o sistema falha. Jordan era o melhor no ataque, mas também era um defensor de elite. O técnico queria que o Mbappé entendesse que no futebol moderno, a glória eterna depende da capacidade de se sacrificar pelo coletivo quando a bola está com o adversário. O grande problema é que o estilo de jogo confortável do Mbappé entrou em rota de colisão com as exigências do futebol atual. Hoje, os grandes times do mundo são definidos pela intensidade sem a bola, pressão alta, compactação de linhas e sincronização de movimentos defensivos que são obrigatórios. Se um jogador não participa disso de forma contínua, o sistema inteiro entra em colapso. Quando o Mbappé não pressiona a saída de bola, o time perde agressividade. Quando ele não fecha os espaços, o adversário ganha tempo para pensar. E o pior, quando ele não recompõe, um companheiro de meio campo precisa correr o dobro para cobrir o buraco, gerando um desgaste físico que estoura no final das partidas decisivas. Talento individual mascara esses problemas contra times pequenos, mas no alto nível da Champions, esse desequilíbrio é fatal e expõe as fragilidades do time. Nos jogos grandes, o bicho pega porque não existe espaço para erros de posicionamento. O que quase ninguém queria admitir é que o Mbappé, mesmo marcando gols, estava criando uma condição onde o time precisava compensar a sua ausência defensiva constantemente. Times que vivem de compensação dificilmente sustentam a pressão em um mata-mata de elite. O sistema perde o equilíbrio porque a estrutura fica torta. Um lado do campo sempre fica vulnerável. Luiz Henrique
Enrique tentou avisar que a dependência de um único ponto de resolução torna a equipe previsível. Se o adversário consegue neutralizar o craque, o time não tem um plano B coletivo para vencer. A previsibilidade é o maior inimigo de quem quer ser campeão europeu, e o PSG sentiu isso na pele durante anos, sendo eliminado justamente por equipes que funcionavam como uma engrenagem única e sem furos defensivos. A saída do Mbappé para o Real Madrid criou um experimento raríssimo no futebol. Sem o seu melhor jogador, o PSG perdeu o brilho individual, mas ganhou algo que não tinha há muito tempo: o equilíbrio tático. A responsabilidade de marcar e criar se distribui entre todos. O sistema passou a funcionar de forma coletiva, a pressão alta melhorou e a compactação defensiva aumentou. O time de Luiz Henrique passou a defender como uma unidade fechada. Isso não significa que o PSG ficou mais talentoso, mas sim que o time se tornou mais completo e muito mais difícil de ser batido. A leitura do técnico espanhol foi confirmada na prática. O problema nunca foi a qualidade do Mbappé, mas sim a dependência doentia e o buraco tático que a sua presença exigia que os outros tapassem. O PSG se tornou um time mais chato de enfrentar, porque agora todos correm e todos marcam. No Real Madrid, o cenário trouxe o outro lado dessa moeda. O Mbappé chegou em um time que já era uma máquina de vencer e que tinha uma estrutura coletiva muito forte sob o comando de Ancelotti e agora do Arbeloa. Inicialmente, o impacto foi positivo. Ele marcou gols, entregou números e decidiu jogos. No entanto, aos poucos, os mesmos sintomas começaram a aparecer no Bernabéu. O equilíbrio defensivo, que era a marca registrada do Real, começou a oscilar. A pressão na saída de bola diminuiu em momentos-chave e a dinâmica coletiva sofreu ajustes forçados. O padrão se repetiu. Quando o Mbappé resolve com o lampejo, o time vence, mas quando ele é neutralizado, o Real Madrid tem demonstrado uma dificuldade incomum para existir como sistema. A dependência de um único ponto de resolução está começando a deixar o time merengue mais previsível para os rivais europeus. No futebol de elite, ser previsível é o mesmo que estar derrotado. Quando o time passa a depender excessivamente de um jogador específico, o adversário só precisa de um plano para anular aquela peça. O Real Madrid sempre foi mestre tem múltiplas formas de vencer, mas a chegada do Mbappé centralizou tantas ações que o sistema começou a se tornar viciado. O Mbappé não precisa provar nada sobre a sua técnica, seus números são históricos, mas o futebol moderno exige completude. Não basta ser um definidor de jogadas, é preciso ser um sustentador do sistema. A pegadinha da carreira dele hoje é exatamente essa. Ele pode continuar sendo um talento geracional que brilha individualmente, ou pode dar o passo definitivo para se tornar um jogador total que faz o time inteiro ser o melhor com ou sem a bola nos pés. Para elevar o seu legado ao nível dos maiores da história, o Mbappé precisa abrir mão de certas liberdades que ele teve durante toda a carreira. Isso exige uma mudança de mentalidade, uma adaptação física para participar de todas as fases do jogo. Decidir partidas é o mais difícil, ele faz isso com um pé nas costas, mas sustentar o sistema defensivo é o que garante títulos de longa duração. Real Madrid de 2026 precisa que o seu maior aço seja o exemplo de sacrifício. Quando o melhor jogador do mundo corre para marcar, o restante do time se sente obrigado a dar a vida em campo. Essa liderança pelo exemplo é o que transforma grandes jogadores em lendas imortais e que fazem seus times vencerem de forma consistente, independente de quem seja o adversário ou de quão difícil esteja a partida. A história do futebol costuma separar dois tipos de atleta: os que brilham individualmente e os que fazem as suas equipes serem vencedoras. O Mbappé está exatamente nessa encruzilhada. Ele tem o brilho, tem a mídia, tem o talento de alienígena, mas o questionamento do Luiz Henrique continua ecoando. Até que ponto o estilo de jogo dele limita o teto coletivo do time? O Real Madrid é o palco perfeito para ele dar essa resposta definitiva. Ele não precisa marcar 50 gols se o time perder o equilíbrio defensivo. Ele precisa ser a peça que se encaixa na engrenagem perfeita que o Madrid sempre foi. A mudança exige esforço, exige suor na marcação e exige menos ego tático. O mundo quer ver o Mbappé completo, o jogador que não dá descanso para o zagueiro nem quando seu time está sem a posse de bola. Luiz Henrique pode não ter dado a resposta final, mas ele com certeza fez a pergunta certa no momento em que ninguém queria ouvir. Hoje, em 2026, com o Mbappé no centro das atenções no Real Madrid, essa pergunta não pode mais ser ignorada pela imprensa ou pelos treinadores. O futebol evoluiu para um jogo de 11 contra 11 em todos os setores do campo, e não há mais espaço para quem não participa da fase defensiva. O Mbappé tem tudo para ser o maior da história, mas para isso, ele precisa entender que o brilho individual só vale a pena se for o combustível para um sistema coletivo imbatível. O desafio está lançado. O mundo
mundo quer ver o Mbappé Jordan, o cara que decide no ataque e massacra na defesa. Só assim, o Real Madrid voltará a ter equilíbrio necessário para dominar a Europa sem sustos e sem dependências perigosas. Mas e aí, você concorda com o Luiz Henrique que o Mbappé atrapalha o sistema do time por não marcar? Ou você acha que um gênio desse nível tem o direito de ficar parado esperando a bola para decidir? O Real Madrid está pior coletivamente com ele em campo? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Seu chão, craques em ação, análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é paixão.